Sou Jane Corrazzo, gestora do Espaço Expositivo Independente Rizoma 1195 Ateliê. Realizamos exposições e eventos desde 2003, sendo local de produção, exposição e discussão de arte. Vou falar sobre como montar uma exposição de arte em um espaço independente. Começando a falar da importância do espaço expositivo independente. Então, eu quero ressaltar a importância da existência de espaços alternativos independentes de arte como uma forma de construção de uma rede que pensa criticamente a arte e que constrói, junto com os artistas, um sistema democrático de acesso à produção da arte contemporânea. É o lugar em que novos artistas, ou artistas mesmo que já têm o trabalho consolidado, mas que não têm espaço para mostrar suas obras, podem expor. O espaço cultural independente, diferente de um museu que tem como missão conservar o conhecimento, ou da galeria de arte que tem o interesse de vender a obra de arte e, portanto, está atrelada ao mercado de arte, pretende discutir a produção artística atual, permitindo não só ao público em geral, o acesso ao que os artistas estão produzindo, mas principalmente conectar os artistas com outros artistas, críticos e curadores, e dar visibilidade à produção cultural que está em andamento. Tem como proposta conectar diferentes pessoas e assim impulsionar a produção artística e eu quero ressaltar também que ele atua de forma autônoma. Então, com isso, tem menos interferências externas, como, por exemplo, a interferência do mercado de arte. Conecta também o artista com o público, apresentando a diferentes camadas da população o trabalho realizado pelo artista. A circulação do público em um espaço independente é diferente de um grande centro cultural. O contato é mais próximo, permitindo ao leigo chegar à pessoa do artista, promovendo esse encontro de forma mais efetiva e dando visibilidade a várias camadas que uma obra de arte possui. Aqui, como o espaço funciona também como ateliê, dá a possibilidade de uma visão da produção da obra de arte. A estrutura do espaço independente, eu também quero ressaltar outro aspecto aqui, que ela é bem mais simples, uma estrutura muito menor e que depende principalmente da atuação dos gestores e dos artistas. Cabe aqui falar também da criatividade usada nesses lugares, a criatividade nas próprias relações entre as pessoas, o artista e o público, o artista e o gestor e o público, e assim por diante. O espaço independente, ele depende de ações criativas para sua manutenção e continuidade de funcionamento. Agora eu vou falar dos desafios para tornar uma ideia em realidade. Então, nesse ponto, a primeira etapa é a da elaboração. A primeira questão é organizar o que se pretende fazer, a elaboração do projeto da exposição. Primeiro, eu tenho que conceituar o projeto, definir o que será feito e qual será o objeto da exposição. A ideia central a ser trabalhada. Temos que pensar o que desejamos fazer e definir por etapas, do começo ao fim. A elaboração do projeto engloba as duas primeiras fases do ciclo de vida de um projeto de exposição, que é, então, a conceituação e o planejamento. Aqui definimos o objeto da exposição e também o porquê da exposição. Então, por exemplo, eu defino o objeto. Então, qual vai ser o objeto da exposição? Eu vou fazer uma exposição de mulheres gravuristas. Essa exposição nunca foi feita aqui, é só um exemplo.
porquê dessa exposição? Para dar representatividade feminina nas artes, buscando igualdade de gênero. Então, eu sempre tenho que colocar o porquê no papel, porque isso facilita o desenvolvimento todo do projeto. Inclusive, facilita a elaboração do release, que é muito importante. Nesta fase, também tenho que planejar o que será feito, ou seja, antecipar os atos que serão necessários para a realização da exposição, separando por etapas. Então, por exemplo, como necessidade para que o objetivo, que é a exposição, seja atingido, tenho a escolha dos artistas, a curadoria. A curadoria, ela pode ser feita por um curador externo ou por nós mesmos. Caso haja a contratação de um curador, tem que ser um curador com projetos de pesquisa que venham de encontro com a proposta do espaço cultural. Esse ponto é muito importante para definir o perfil do espaço expositivo. No nosso caso, a curadoria tem sido feita por nós mesmos. Daí, nós temos a necessidade de visitação de exposições, tanto presenciais como virtuais, e nós vemos muitas mostras. Por esse motivo, estamos sempre visitando exposições, principalmente em ateliês e espaços independentes, para ter contato com a produção que está sendo realizada agora, que ainda não chegou às galerias e muito menos aos museus, que fazem parte desse circuito de efervescência cultural. E essa pesquisa e o contato com os artistas é uma das partes mais interessantes do trabalho de planejamento da exposição. Conhecemos o trabalho dos artistas em exposições e vamos atrás daqueles que nos interessam. Nós tivemos uma exposição aqui que foi feita dessa forma. Nós fomos visitar uma mostra coletiva num espaço independente. Gostamos de um trabalho de uma artista, pedimos o contato dela, entramos em contato, fomos até o ateliê, visitamos o ateliê dela e aí lá nós, então, fechamos a exposição e depois realizamos, né, essa exposição. Também conhecemos artistas pelas redes sociais. Nós visualizamos o trabalho e as redes sociais têm a possibilidade de entrar em contato com o artista, também entramos em contato com o artista e visitamos o ateliê. Esta também é uma outra forma que nós utilizamos para conhecer os artistas. E também, outras vezes, simplesmente acontece por indicação de alguém. Aí nós entramos em contato, vemos o portfólio, às vezes pela internet, ou então a gente marca uma reunião, o artista apresenta o trabalho, depois nós vamos até o ateliê, ou nós vamos direto até o ateliê também. Ou outra forma também é quando o artista nos procura. O artista nos procura, mostra o trabalho, né? E assim nós vamos conhecendo os vários artistas. Então nós vemos muito material antes de chegar a uma exposição. É um processo muito interessante ter a possibilidade de conhecer o trabalho e conversar com um artista. E dentro da elaboração da exposição, tem outra parte que é muito importante: o orçamento. Fazemos o orçamento de tudo que será gasto na exposição. Quem será contratado, se houver contratação, né? No nosso caso, nós não temos muitas contratações, mas nós tivemos, por exemplo, uma contratação de uma produtora para fazer uma filmagem para uma exposição virtual. Nós fizemos a exposição de duas formas, em vídeo
e também 3D. Nesse projeto, que foi durante a pandemia, aliás, nós tivemos 2 projetos, 2 exposições. Uma que foi do artista Tiago Judas e a outra foi do artista Rubens Zacarias Júnior. Essas 2 exposições vocês podem ver no canal do DJ Zaca no YouTube. Então, tendo essa contratação, tem que ser planilhada, tem que ser colocada na planilha para no total você poder, no total final, você ter controle dos seus gastos e previsão dos seus gastos também, porque isso você coloca antes de fazer, né? Você também coloca na planilha o quanto será gasto na inauguração, quanto será gasto na impressão de convites e cartazes. Como não temos verba de patrocínio, tudo é dividido com o artista, desde o material impresso até bebidas e comidas para inauguração, gelo, se tiver necessidade de locação de equipamentos como cooler, copos, contratação de bartender. Tudo isso num espaço independente costuma ser dividido. Nós ainda não fomos atrás de patrocínio para as inaugurações, mas muitos espaços culturais conseguem patrocínio de cerveja para os eventos. Então, na fase do planejamento, nós colocamos todas as ações que serão necessárias, tabulando por períodos para cada ação. Esse cronograma tem que conter todas as ações necessárias para a finalização da exposição, a curadoria dos trabalhos, a confecção do projeto tipográfico, o do material gráfico, do relieve, o período da exposição, a data da inauguração, a data da conversa com o artista, que é outra atividade que nós temos aqui, e o período da desmontagem. Isso tudo dentro do cronograma. Esse cronograma ele facilita muito para execução. Então, na hora de colocar essa planilha em prática, nós entramos na fase da execução, que é também chamada a fase de produção, é a operacionalização, né? A fase de acompanhamento, de controle, que é também quando nós fazemos os ajustes no projeto. Aí você tem o projeto colocado em prática. E nós veremos aí se o planejamento atinge o objetivo, já que as ações seguem esse parâmetro, o do planejamento. Colocamos em prática tudo que foi planejado e o plano deve ser seguido o mais próximo possível do previsto. Assim, o projeto flui mais fácil e com menos chance de equívocos. Nessa fase, vemos como um plano bem feito é importante, ajudando bastante a execução. Essa fase é dividida em pré-produção, produção e pós-produção. Na etapa de pré-produção, acontecem todos os serviços e atividades iniciais que darão suporte à execução do projeto. No caso de uma exposição, temos a curadoria das obras, o projeto expográfico, a produção do material gráfico, a montagem, a divulgação. A curadoria tem 2 aspectos: a curadoria na escolha do artista e a curadoria dos trabalhos que serão expostos. Após ser feita a curadoria do artista e ser acordada a exposição, é necessário a curadoria das obras que serão expostas. Em uma visita ao ateliê do artista, é escolhido tudo que vai ser exposto, de acordo com a produção do artista e com a proposta da exposição. Se vai ser uma exposição do trabalho atual, se vai ser uma retrospectiva. Então, depende da proposta da exposição.
Mas uma coisa que a gente sempre procura fazer é encaixar obras que dialoguem entre si, que tenham alguma amarração. O projeto tipográfico pode ser feito apenas por nós ou juntamente com o artista. E muitas vezes ele é decidido ali na hora, né, juntamente com a curadoria no momento da visita no ateliê, mas também na hora em que as obras chegam no espaço, já tem um projeto tipográfico, mas você pode mudar esse projeto de acordo com o que está sendo feito na hora ali da exposição, da montagem da exposição. Então, isso tudo é discutido muito com o artista, porque aí, de acordo com essa montagem, com o projeto tipográfico, é que a gente pode dar ênfase a uma obra ou algum aspecto do trabalho do artista. Depois que as obras se encontram no local, elas são distribuídas da melhor forma do espaço, de acordo com a conceituação da exposição e as possibilidades que o espaço oferece. As obras podem ser dispostas olhando as outras obras do entorno e levando em conta a circulação do público, a forma como o público irá visitar a exposição. E aí nós pensamos então na obra que queremos dar mais destaque, assim como na caminhada do visitante ao espaço. A exposição tem que ser pensada em um todo harmônico, em que as posições das obras também mostram uma faceta do trabalho do artista, podendo valorizar ou destacar certas características. A obra da montagem das obras pode ser, por exemplo, cronológica ou ser ordenada por tema. Podemos ordenar por cor, tamanho, então existe uma infinidade de opções de projetos tipográficos. O importante é observar o diálogo entre as obras e como irá ficar a conversa entre obra e obra, obra e local, obra e público, e pensando sempre no todo. A execução do projeto tipográfico é feita conjuntamente com o artista. Nós dispensamos o montador. Mas pode ser contratado um montador. Aí, nesse caso, isso também tem que ser colocado na planilha de valores, né, do orçamento. Para a divulgação, é feito um release e um convite. Esse convite, geralmente, nós que fazemos, mas às vezes o artista também faz. E nós enviamos para a imprensa, para a divulgação, juntamente com fotos dos trabalhos. Um release bem elaborado é muito importante. Já tivemos até release publicado em revista virtual como um artigo, de tão bom que ficou. O release é a apresentação da exposição, a apresentação do trabalho do artista e do próprio artista. Então, ele é muito importante. É importante uma boa elaboração. Também imprimimos alguns convites e cartazes, que é mais para registro, porque a divulgação mesmo ela é feita via as redes sociais, e-mail, WhatsApp. Nós mantemos um livro de assinaturas com registro das pessoas que visitaram as exposições. Então, nesse livro é solicitado o e-mail da pessoa. E com isso, nós montamos um mailing. Então, esse mailing é que nós usamos para a divulgação da exposição. Na etapa da produção, executamos a inauguração da exposição. Geralmente, inauguramos com uma festa, em que é servido bebida e, às vezes, alguns petiscos. E o ideal é a contratação de um fotógrafo para registro da inauguração. Porque se você for deixar para fazer
você mesmo o registro, é complicado, porque é tanta coisa para fazer na hora que acaba as pessoas assim famosas acabam passando pelo espaço e não sendo registradas. Geralmente é o que acontece com a gente, porque nós não contratamos fotógrafos, nós mesmos fazemos o registro. Mas isso deixa algumas lacunas. Na inauguração vem a maior parte do público, os convidados do artistas e do nosso mailing. Depois as visitas são agendadas. E também acontece dos artistas levar os amigos que não puderam comparecer na inauguração, assim como críticos e familiares. E os interessados marcam conosco a visitação. E também temos a conversa com o artista, em que reunimos interessados em arte e também serve de possibilidade para quem não foi à inauguração conhecer a exposição com a presença do artista. Essas falas geralmente duram cerca de 1 hora, em que o artista expõe seus conceitos e processo de trabalho, e o curador os conceitos que permeiam o conjunto das obras expostas. Tem se mostrado um evento bem interessante, sendo direcionado a um público mais específico das artes visuais. Artistas, estudantes de arte, né? E pesquisadores também costumam comparecer. Depois, nós temos a pós-produção. Na pós-produção, nós temos a desmontagem da exposição. São quando as obras são embaladas e elas são retiradas pelo artista. Nesta fase, nós também fazemos uma análise crítica de todo o processo expositivo para avaliarmos o sucesso da exposição e verificar se tivemos nossos objetivos atingidos. Avaliamos nossos pontos fracos e também onde podemos melhorar. E também reconhecemos o que funcionou bem e o que podemos repetir em outra ocasião. Assim, espero ter dado uma visão do que é a produção de uma exposição em um espaço independente.